nós vemos que para o cristianismo não vai haver reavivamento. Muitos cristãos estão pensando que Deus vai intervir na cristandade e vai haver um revivamento e tudo vai voltar como no começo, mas não é assim. Nós vemos o estado da igreja de Laodiceia e a grande Babilônia, que também o catolicismo romano representa, né? Nós vemos que eles não têm, porque não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o cristianismo não vai ser como Israel. Israel foi considerada mulher, né? E depois caiu em adultério, ou seja, adulterou com outros deuses, e pior, eram deuses pagãos. E então, Deus diz que ela foi desposada e agora está sem marido. Deus deixou Israel de lado por um tempo, mas ele vai voltar a tratar com o povo judeu, que é seu povo terrenal. E nesse capítulo está claro que são a estéril, que não deste à luz, que é Israel, né? Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, estão os gentios que não eram povo, e nesse tempo da graça, eles foram chamados por Deus, pela graça, né? Então, nós que não éramos povo, agora somos chamados filhos de Deus. É diferente o tratamento que Deus dá para Israel, e esse capítulo é claro, que fala do sofrimento do Messias, da rejeição do Messias e da glória do milênio, da Jerusalém terrenal, né? E então, nesse meio de tempo, que é esses 2000 anos que nós temos, praticamente, é o tempo dos gentios e o tempo da graça de Deus, em que Deus não está tratando com Israel. Está tratando assim com Israel aqueles que se convertem, aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Também são chamados, né, para fazerem parte desse novo povo. Então, esse tratamento nós temos que diferenciar nas Escrituras. O cristianismo vai à perdição. Não tem como ser melhorado. O estado é de ruína total, pior do que os judeus. Alguém fala até, né, de o estado que estão as chamadas, ou chamada cristandade professante. É bom notar que tem algumas versões de Bíblia, coloca inclusive no cabeçalho aí, negrito, futuro glorioso da igreja. Está errado, né? Porque na verdade não foi colocado assim para ajudar, no fim atrapalhou, porque não é igreja aqui, né? Como o irmão está vendo bem claro, né? É o futuro de Israel. Então ele está tratando que vai fazer essa restauração. Então essas introduções que tem aí em negrito, é bom tomar cuidado, porque muitas vezes ela, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? Porque muitas colocam aí o futuro glorioso da igreja. Então aqui na verdade está tratando com Israel. Lembrar que a igreja ela nunca foi mencionada no Velho Testamento, né? Ela não estava nem oculta no Velho Testamento. Ela estava oculta em Deus. Então, nós temos, para nós hoje, nós olhando para trás, nós vemos as figuras de Cristo e a igreja no Velho Testamento, né? São vários fatos que aconteceram, né, que nos falam de Cristo e a igreja, mas não que a igreja
tenha sido mencionada no Velho Testamento, em hipótese alguma. Versículo 11, ele fala, essa versão que ele fala, ó tu aflita, ele fala assim na corrigida também, ó tu aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundirei sobre safiras. E ele começa a falar aqui sobre rubis, versículo 12, carbúnculo, enfim, pedras preciosas. E é interessante que essas pedras preciosas que são coloridas, né, elas divergem de tonalidade à medida da pressão de calor que ela sofreu no seu devido tempo. Então as cores, as melhores cores que existem nas pedras são daquelas que sofreram mais pressão, mais calor, mais... Então aqui ele está tratando Israel falando disso, sabe, que toda a aflição que Israel vai passar ainda, né, tem passado e vai passar daí diretamente debaixo da mão de Deus, nós vemos que vai dar uma beleza para Israel. Por isso que quando Israel entrar no milênio, pela mão do Senhor, né, que o Senhor vem por eles e para eles, nós vemos que eles vão passar, a grande tribulação vai ser esse momento onde eles vão passar por uma grande aflição para dar toda a beleza, toda a cor que o Senhor quer que eles tenham no milênio. E isso é interessante, né, que o Senhor, o irmão falou, o Senhor não perdeu, né, ele não desistiu de Israel, apesar de tudo. Ele ainda vai estabelecer, né, todas as coisas para Israel, baseado numa nova aliança, logicamente, por graça ele vai fazer, né, a nova aliança é base na graça, para com eles, mas ele vai ter que tratar com eles, ele vai colocar uma aflição para eles, para que eles se arrependam e tomem a cor que o Senhor quer que eles tenham. Então, quando é mencionado, é muito mencionado isso, né, nos ornamentos, quando o Senhor fala de ornamentos, se fala muito das pedras preciosas e coisa parecida, e é interessante que todas elas têm a sua cor de acordo com aquilo que ela sofreu no passado. Então, as mais bonitas são as que mais sofrem o calor, a pressão, quanto mais bonita ela vai ficar. E isso, na realidade, é uma coisa que, como exemplo, né, serve para nós também, né? O Senhor muitas vezes nos aflige, trata conosco, porque Ele quer que nós tenhamos a cor que Ele quer que tenha. Não a cor que eu quero ter, a cor que Ele quer que eu tenha. Então Ele vai colocar o quê? Ele coloca a aflição, da qual Ele sabe muito bem a medida que nós precisamos, a medida dEle. Então Ele vai fazer para que seja bênção para nós. O irmão também menciona nesse versículo 11 que essa oprimida ou afligida, ela é afligida pelos, por assim dizer, de dentro. No caso seria o anticristo. Estão falando isso no futuro, né? E essa arrojada com tormenta, esse vai ser pela mão do assírio, ou do império assírio. Então essas duas maneiras que o Senhor vai utilizar, tanto o anticristo como o assírio, para corrigir Israel. E estava pensando também, mas só que nessa correção não é assim o Senhor deixando Israel falar, então
agora vocês estão sendo corrigidos, e como se ele não tivesse tendo empatia, sentindo aquilo que o seu povo vai ter que passar. Estou pensando em Isaías 63, 9, na primeira parte do versículo, nesse pensamento, sabe? 63, Isaías 9, a primeira parte só. Vamos ler inteiro, mas o enfoque é a primeira parte. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Estava pensando nesse início do versículo, fala assim: em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Então, eles até, eu não sei se eu ouvi aqui, se os irmãos nos ensinaram aqui, ou eu li, talvez do Bruce Yancey também. Ele está enfatizando que aqui não é a cruz. É esse sentimento que o Senhor está, essa empatia mesmo. Então, isso que o irmão mencionou, essa pressão, o resultado, claro, vai ser, de alguma maneira, bênção, glória ao Senhor, glória a Deus, né? Vai ser de glória. Mas o Senhor tendo essa empatia. Então, nesses nossos exercícios, sejam eles em que nível for, também fazendo uma aplicação, o Senhor, ele sabe exatamente o que nós estamos passando. E ele, por assim dizer, nessa nossa angústia, ele também é angustiado, numa dimensão maior aqui que nós estamos vendo, e numa posição elevada, ou seja, nós assentados nos lugares celestiais, vendo como ele vai tratar com esse remanescente no final, principalmente do versículo 15 em diante, já vai falar, voltando lá para Isaías 54, ele vai falar do segundo ataque do Assírio, que a gente tem ouvido, na segunda forma. Mas então, assim, não é que ele fica indiferente com essa situação, com aquilo que tem que ser feito. E eu penso, repito, fazendo uma aplicação para nós também, um certo sentido, é um consolo para nós saber que nós estamos nos braços do Senhor e Ele está sabendo das nossas provas. Ele está sabendo do que nós estamos passando. Então isso não sei, dá um conforto para nós saber que Ele está sabendo de tudo, né? E nada está oculto aos seus olhos, e Ele está permitindo também isso, coisas que são necessárias, porque se não fossem, Ele não permitiria. E o resultado disso, porque no versículo 12 fala: e as tuas janelas farei cristalinas, ou os parapeitos farei cristalinos, e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis ou preciosas. Ou seja, a nação vai resplandecer como nunca antes ela resplandeceu, mesmo no tempo de Salomão. Então, coisas necessárias, o Senhor não está indiferente, Ele está vendo, e isso vai resultar, como o irmão mencionou, nesse brilho maior, né? É bom notar também que, saindo do Isaías, do capítulo 53, nós sempre lemos em relação, muitas vezes, conosco, e vemos fazemos uma certa aplicação também com aquilo que o Senhor já sofreu, e sim, né, tá, é correto mesmo, foi feito isso a semana passada,
mas lembrando do aspecto que o remanescente vai, como ele vai estar, como ele toma essa, esse remanescente faz essa confissão de culpa da nação. Então, no Isaías 53, e depois de tudo resolvido, porque no versículo 11 de Isaías 53 fala: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, ou instruirá muitos em justiça, e esse porquê talvez fosse melhor tirar, e as iniquidades deles levará sobre si. Então está tudo resolvido, vamos por assim. E agora, no capítulo 54, versículo 1, vai ser a segunda vez que ele vai cantar, que Israel vai cantar, nessa divisão, que é do capítulo 49, do capítulo 49 até os 50. Até os 57. Tenho marcado aqui na minha Bíblia uma divisão que o Bruce Hansen faz. Mas eu estava vendo, do capítulo 49, eles cantam a primeira vez. Na nossa versão não dá para ver, mas no versículo 8, 52, versículo 8, fala: eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam. Esse juntamente exultam, o Darwin põe, eles cantam alto juntos, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Então essa é a primeira vez que eles cantam nessa divisão 6, né, que nós temos visto, e a segunda vez é agora, no capítulo 54, porque ele fala assim: canta alegremente, ó estéreo, que não desce a luz, exulta de prazer com um alegre canto, e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então agora, eles sabendo que tudo está resolvido, obra consumada, eles estão cantando. Então essa é a segunda vez que nós vamos ver nessa divisão 6. E uma coisa interessante que eu achei também. O irmão falou da identificação de Cristo com o seu povo. Temos um exemplo em Mateus capítulo 3, só para a gente, talvez alguém não conheça, é interessante, Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. O batismo de João era o batismo do arrependimento. E o Senhor Jesus não tinha nenhum pecado para confessar. Mas aqui ele é batizado e já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele como forma corpórea, com uma pomba. Mas ele não tinha o que confessar, ele não tinha pecado nenhum, ele não havia pecado, ele nunca pecou, nem podia pecar. Mas ele se identifica com aquele remanescente. Todos aqueles que se batizavam no Jordão, no batismo de João, justificavam a Deus. Era o remanescente ali. Arrependei-vos, né? Para que sejam perdoados os vossos pecados. No discurso de Pedro. Né? Mas o Senhor Jesus se identifica, ele coloca-se sob a posição do remanescente judaico. Ele reconhece João, claro, mas ele se coloca junto com os outros, sem ter pecado. E isso é a identificação de Cristo com o seu povo Israel. E quando nós vemos no trecho de Atos, quando o Senhor Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo estava pegando cartas para levar preso para Jerusalém aqueles que não pensavam como ele e aqueles que não faziam como ele. Ou seja, eram os cristãos, porque ele era zeloso da lei. Mas os cristãos era uma coisa que era um espinho na carne de Paulo. Paulo queria acabar com eles também. Então ele levava preso. E Jesus fala para ele assim: por que você me persegue? Saulo estava perseguindo o cristão? Não estava perseguindo Jesus. Estava sim. Porque o Senhor Jesus diz, né, aquele que está perseguindo cada um, né, dos membros da igreja, dos membros do corpo de Cristo, está perseguindo o cabeça, que é Cristo. Então, a identificação de Cristo com a sua igreja e a identificação de Cristo com o remanescente de Israel, nós vemos também. Outra coisa que chama atenção nesse versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Somente se a gente pensar em Deuteronômio 24, quando uma mulher, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Eles não podiam, na economia judaica, eles não podiam, depois que a mulher fosse despedida, divorciado, ele não podia depois tomar, se ela tivesse sido contaminada. E Israel se prostituiu. O que eu estou dizendo? Pela lei, ela não poderia ser chamada sua esposa, ou seja, ela não podia chamar ele de marido. Ele não ia ser marido. Então aqui nós estamos vendo mais uma vez o Senhor agindo em graça. E quando ele fala assim, porque o teu Criador é o teu marido. Então somente a graça poderia fazer de Israel, assim como ele vai hoje, em certo sentido, né? Estou pensando em Oséias, fala Lo-ami, depois ele vai chamar de Ami, ou seja, não meu povo, e depois ele vai chamar meu povo. Então, segundo a lei, não poderia haver essa, vou dizer assim, essa reconciliação. Ou seja, ele não poderia mais ser chamado de marido dela. Então, é uma coisa muito interessante ver como a graça, mais uma vez, é revelada, sabe? Ele está falando assim, porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos Exércitos é o seu nome. E depois ele vai seguir, né? Versículo 6 fala, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que é desprezada ou rejeitada ou divorciada, diz o Senhor teu Deus. Olha só, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Dá uma alegria isso aqui, né? Ele falando com Israel. Ele fala assim, não mais, não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Versículo 7 fala, com grande misericórdia. Realmente, né? E nós estamos, né? Claro, relações diferentes, mas mesma maneira como ele trata conosco, né? Fez conosco, faz conosco, nos mantém, e privilégio mesmo, né? Que alegria poder ver isso aqui.